Há mais evidências de que empresas chinesas ajudam militarmente o esforço de guerra da Rússia. Há 30 anos, a Rússia era o irmão mais velho da China, com armas nucleares, atitude e palavra final. Quando Moscou falava, o mundo ouvia. Mas agora, os papéis se inverteram. A Rússia é quem implora pela atenção de Pequim, só para sobreviver. A ironia não poderia ser mais evidente. O país que antes apoiava revoluções comunistas agora depende de uma potência comunista para manter suas fábricas funcionando. É como ver o velho campeão com luvas emprestadas só para seguir no ringue. Como chegamos aqui? Como uma nação com armas nucleares, petróleo, gás e vastos recursos acabou ficando tão dependente da China? E o que Pequim quer em troca? Para entender, é preciso voltar ao momento em que o equilíbrio começou a mudar. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia no início de 2022, o Ocidente não hesitou. As sanções foram impostas rapidamente, isolando a Rússia da economia global, da qual dependia há anos. Da noite para o dia, Moscou passou de frequentadora assídua da mesa do comércio internacional a correr atrás das sobras. Antes da guerra, a Rússia acessava facilmente os mercados ocidentais. Isso acabou. Desde 2021, as exportações da União Europeia para a Rússia caíram quase 65% e as importações, cerca de 89%. Não só os números do comércio foram impactados. Indústrias inteiras perderam ferramentas essenciais, como máquinas alemãs, eletrônicos americanos e semicondutores usados em tanques e tratores. A Rússia perdeu tudo. Por causa disso, as fábricas pararam, os engenheiros tiveram que improvisar e o ritmo industrial do país quebrou no meio do caminho. É como se a Rússia tentasse manter a banda, mas metade dos instrumentos fosse retida na fronteira. Os militares foram os primeiros afetados, uma espécie de justiça poética, já que invadem terras alheias. A Rússia sempre se orgulhou de sua tecnologia, mas sem peças essenciais do Ocidente. Ela se prendeu tentando cobrir falhas com peças superfaturadas de canais ilegais. Semicondutores se tornaram valiosos, os preços subiram e redes clandestinas apareceram, mas não supriram toda a demanda. Eletrônicos ocidentais desapareceram das cadeias de suprimentos de defesa, desacelerando a produção de mísseis e paralisando os reparos de aeronaves. Isso fez a economia ceder. Como você pode imaginar, a inflação disparou e setores fora do esforço de guerra começaram a congelar. Assim surgiu o mercado negro como alternativa. Contrabandistas lucram redirecionando produtos ocidentais sancionados por terceiros países e cobrando margens exorbitantes. Logo, o comércio ilegal de eletrônicos e máquinas na Rússia movimentava bilhões. Sem surpresa, peças falsificadas inundaram o mercado, pois o controle de qualidade virou adivinhação. A mudança foi desordenada, marcada por sobrevivência, não estratégia, e afetou mais que o orgulho. O setor industrial russo foi muito afetado. Sem ferramentas ocidentais, fábricas não expandiam, plataformas aguardavam peças, montadoras tinham atrasos e o país perdeu bilhões em produção. Os militares priorizaram quantidade à precisão, prolongando a guerra e drenando recursos. Os preços subiram no país. O rublo oscilou. Em 2024, a Rússia acumulava mais de 16 mil sanções, sendo a economia mais restrita do mundo. Louco, né? Esse tipo de pressão não só aperta, mas também distorce. Moscou ficou tão desesperada que começou a procurar por salvação onde quer que pudesse encontrar, apesar do risco. Foi aí que a China entrou em cena. Enquanto o Ocidente apertava o cerco, Pequim viu uma oportunidade e não perdeu tempo em aproveitá-la. Entre 2022 e 2024, a China aumentou as exportações para a Rússia em mais de 60%. O comércio entre os dois países não só se recuperou, mas explodiu. No ano passado, exportações chinesas de máquinas-ferramenta para a Rússia quadruplicaram, e motores de aviação, eletrônicos e produtos químicos entraram no país. Não eram só peças de reposição, mas a base da produção de drones, reparos de mísseis e logística de batalha da Rússia. A China não só preencheu as lacunas das sanções ocidentais, como também as inundou. Mais de 4 bilhões de dólares em bens de uso duplo foram enviados em um único ano, incluindo materiais para explosivos e até ingredientes para pólvora.
Pequim redirecionou navios de origem ocidental por meio de suas próprias redes, contornando silenciosamente as restrições para manter a máquina de guerra russa funcionando. A Rússia respondeu enviando petróleo e gás baratos ao leste, fortalecendo a segurança energética da China. Isso não era caridade, mas influência, e a China sabia o que comprava. Essa mudança, iniciada há anos e ainda em curso, deu à China o controle sobre indústrias russas que a Europa teve antes. Antes, empresas ocidentais definiam tecnologia e preços. Agora, a China faz isso. Essa tendência aparece nos acordos de energia. Antes, a Rússia ditava as regras. Agora segue as da China. Conheça o gasoduto Força da Sibéria, acordo entre dois gigantes para levar até 50 bilhões de metros cúbicos de gás anuais da península de Yamal, na Rússia, pela Mongólia até o nordeste da China. Parece uma vitória para as exportações de gás de Moscou, mas o cronograma revela a verdade. A Gazprom só verá o gás fluir a partir de 2031 e talvez nem atinja metade da capacidade antes de 2034 ou 2035. A China define quando acelerar, aguardando que sua demanda esteja firme. Ela controla o ritmo das negociações e dita os custos. Isso é influência. Isso prende a Rússia e dá à China energia barata quando quiser. Não é de se admirar que esses oleodutos sejam expandidos para atender primeiro às necessidades da China. Esse tipo de controle vai além dos gasodutos e chega até o dia a dia da economia russa. O yuan tomou o lugar do dólar no comércio russo, e produtos chineses substituíram marcas ocidentais nas prateleiras. Roteadores Huawei mantêm as redes de Moscou ativas. Os carros da BYD substituíram os Fords, e o investimento chinês focou em infraestrutura, aproximando ainda mais as economias. Mas isso vai além das fábricas. Basta olhar para os portos da Rússia e as rotas do Ártico, onde Pequim está investindo dinheiro em pontos estratégicos para controlar o fluxo. Em Vladivostok, na rota do Mar do Norte, empresas chinesas financiam terminais, guindastes e armazéns, com novos acordos para transportar milhões de toneladas de carga pelo Ártico, usando os quebra-gelos nucleares da Rússia. Projetos como a usina de gás natural liquefeito de Yamal, onde a China lidera os investimentos, e a nova mina de lítio Konmozoskoye, em Murmansk, mostram como Pequim está construindo corredores árticos para petróleo, gás e contêineres. Esses laços aumentaram muito o transporte de trânsito, tendo a China como principal parceira. O que estamos vendo acontecer na vida real não é apenas ajuda, é domínio. Pequim está inteligentemente garantindo que a capacidade da Rússia de movimentar mercadorias dependa de sistemas construídos pelos chineses. O plano da Rota da Seda Polar conecta tudo e dá a Pequim participação nas exportações russas. Esse controle dificulta que Moscou procure alternativas em outros lugares. A dependência da Rússia da China aumentou tanto que agora está atrelada a ela, que supre desde minerais estratégicos até eletrônicos, compensando as sanções ocidentais. Moscou tentou diversificar, buscando comércio e peças na Índia e Sudeste Asiático para aliviar a pressão, mas esses esforços não funcionaram. A Rússia é apenas a 10ª em comércio e investimentos no Indo-Pacífico, bem atrás da China, Estados Unidos da América, Japão e Europa. Os acordos de petróleo e armas com a Índia pareciam promissores, mas o país já busca alternativas caso o fornecimento russo seja ainda mais prejudicado. No Sudeste Asiático, países da Associação de Nações do Sudeste Asiático exportaram mais para os Estados Unidos da América do que para a China no início do ano, e os produtos russos não competem com a velocidade, preços ou escala de Pequim. Essas nações podem ter ficado de fora das sanções ocidentais, mas isso não se traduziu em apoio real. A produção industrial da China é inigualável, e o fracasso com a Rússia só evidencia sua dependência. Moscou não está apenas se apoiando na China, está presa. E essa situação não sai barato. Empréstimos e acordos comerciais geralmente favorecem a China, dando a ela acesso aos recursos da Sibéria e influência estratégica. As empresas russas agora olham para o leste por padrão, e o controle do Ocidente sobre a região enfraqueceu. Agora, globalmente, isso alimenta o impulso da China por um mundo onde o poder é compartilhado menos com Washington e mais com Pequim. O apoio de Pequim fortalece Moscou a seguir com a guerra na Ucrânia. Mas o apoio da China não apenas manteve a economia da Rússia viva, como também transformou a forma como Moscou conduz sua guerra.
A dependência econômica evoluiu gradualmente para uma colaboração militar, conectando as indústrias de defesa dos dois países de maneiras que vão muito além do simples comércio. A influência da China está impactando o desfecho nos campos de batalha em Donetsk, Kiev e Avdiivka. Enquanto a Rússia avança na Ucrânia, o verdadeiro motor do seu esforço de guerra não é feito em Moscou. Ele é enviado discretamente e de forma contínua da China. Pequim não enviou tropas ou tanques, mas entregou algo tão decisivo quanto as ferramentas, a tecnologia e a experiência que mantém vivas as fábricas militares da Rússia. Máquinas-ferramenta, usadas para moldar peças de mísseis e tanques, têm chegado em grande quantidade desde o início da invasão. No fim de 2023, a China supria quase 70% das necessidades russas. Muitas vezes disfarçados como equipamentos civis, os eletrônicos seguem o mesmo caminho. Chips e circuitos para eletrônicos acabam usados em armas, apoiando a Rússia a driblar sanções, manter produção ativa e tecnologia moderna. Aqui a China não envia munição, mas ambição, carregamento por carregamento. Mas isso não se trata mais apenas de caixas e formulários de alfândega. O apoio da China à economia de guerra da Rússia tornou-se mais próximo e industrial. Em Ekaterimburgo, engenheiros de Pequim reformaram discretamente antigas fábricas russas, tornando-as polos produtivos e impulsionados pelo comércio civil. Remessas chinesas chegam de trem e, descarregadas, as fábricas modernizadas começam a operar. A produção de drones lá dobrou só neste ano. Impulsionada por ondas de equipamentos chineses e conhecimento técnico, é uma transformação silenciosa. Mas os resultados são barulhentos no campo de batalha. Nos bastidores, a colaboração é ainda mais profunda. Especialistas chineses em drones foram à Rússia várias vezes para desenvolver tecnologia na Izhevsk Electromechanical Plant Kupol, fabricante estatal de armas sob sanções ocidentais. De acordo com autoridades de segurança europeias e documentos vistos pela Reuters, esses especialistas visitaram a Kupol mais de meia dúzia de vezes desde meados de 2024. Nesse período, a Kupol recebeu drones chineses de ataque e vigilância via intermediário russo. Essas remessas tinham drones de ataque unidirecionais A-140 e A-900 e modelos A-60, A-100 e A-200 previstos para entrega futura. Isso não é apenas apoio logístico, é coengenharia. É a fusão da força industrial chinesa com a ambição militar russa. Isso ocorre diante de nós, oculto em estatísticas e manifestos ferroviários. Das montanhas Urais a fábricas de drones sancionadas, as marcas de Pequim estão na infraestrutura militar da Rússia. Mas há algo que Moscou não revela. O selo, feito na Rússia, em tanques e lançadores, esconde uma verdade maior. Muitas dessas máquinas usam peças chinesas. Menos produção local, mais montagem, placas de circuito, sensores e carcaças de motores. E sem eles, a indústria de defesa da Rússia iria parar. O sistema depende totalmente da China, e sem ela, não há nenhum substituto doméstico à espera nos bastidores. A cadeia de suprimentos cruza fronteiras, com a China controlando o processo. O apoio da China é tão forte que a OTAN estima que até 80% dos componentes críticos desses drones vêm de fabricantes chineses. Você entende o que isso significa? A China é responsável por todos os pesadelos voadores que aterrorizam a Ucrânia. Veja os drones Shahed, por exemplo. Baseados em projetos iranianos, eles usam sensores e baterias chinesas para guiá-los com precisão impressionante. Ou os modelos Lancet, que dependem de processadores e módulos de Shenzhen para caçar alvos com precisão cirúrgica. A China não fornece armas prontas, mas vende munição, pólvora e aço para o cano, enquanto Moscou dispara. Isso é elevar a negação plausível, né? Apesar da fama da engenhosidade russa, é o fornecimento chinês que sustenta a guerra dos drones. Sem ele, o ataque perde força. Pequim sabe disso e adora. A demanda russa por peças devido à guerra ajuda a China a escoar seu excedente industrial e fortalece seu domínio sobre Moscou. Se a Rússia não comprar, o excedente chinês cresce. Se a China não fornecer, a vantagem aérea russa acaba. A China conduz a dança com firmeza, enquanto a Rússia só pode seguir, ficando mais dependente e encurralada. A China não só reabastece a máquina de guerra russa, mas também observa atentamente. Cada drone e fábrica adaptada dão a Pequim vantagem para aprender lições do campo de batalha de Moscou. E vamos dizer que a China tem estudado bastante para a sua própria luta por Taiwan.
A China considera Taiwan um irmão perdido de uma antiga guerra civil, e não apenas um vizinho. Reunificar seria mais que orgulho. Isso daria à China controle sobre centros tecnológicos, especialmente a indústria de semicondutores que abastece de smartphones a caças. Com Taiwan crescendo como potência tecnológica, o Partido Comunista Chinês intensifica seu desejo de reivindicar a nação. Esse roteiro soa familiar para um certo russo que você conhece? 2 ditadores desejando uma glória perdida. Só pense, a visão da Rússia sobre a Ucrânia não é tão diferente. Ela enxerga o país como parte de seu antigo império, rico em história e língua, mas agora voltado ao Ocidente. Para Moscou, a invasão foi sobre afastar a OTAN e unificar o Império Soviético. Para Pequim, Taiwan garante rotas marítimas e impede o cerco da influência americana. E para Xi Jinping, que vem fortalecendo a China desde 2012, isso não é apenas estratégia, é pessoal. Ele observa atentamente os erros da Rússia, aprendendo sem disparar um tiro. Xi age de forma discreta e estratégica, analisando os erros da Rússia como um técnico revendo um jogo. Parece que Pequim está assistindo à guerra da Rússia e anotando tudo para planejar sua própria invasão bem-sucedida. Arquivos vazados revelam que a Rússia fornece projetos de assentos ejetores, equipamentos de desembarque e táticas de suprimentos. Tudo o que você precisaria para, uma invasão a uma ilha. Essas dicas fazem parte de projetos conjuntos disfarçados de pesquisas civis, com laboratórios e trocas de tecnologia que parecem inofensivos, mas têm sério peso militar. Mais de 50% dessas colaborações estão em andamento, com especialistas russos ajudando a aprimorar equipamentos chineses para uso real. Xi não está com pressa. Ele está acumulando lições, transformando os tropeços da Rússia no plano da China para um ataque rápido e preciso através do Estreito de Taiwan. Quando ele finalmente invadir, fará isso totalmente preparado e pronto para a reação internacional que pode vir. É exatamente isso que preocupa Taiwan. Se a China agir, terá que enviar tropas por águas turbulentas enquanto desvia de mísseis e drones. A Rússia enfrentou desafios parecidos na Ucrânia, cruzando rios e cidades sob ataque. Por isso, a China observa atentamente, vendo a Ucrânia como uma aula prática. Isso fará a aplicação prática parecer fácil. Seus drones agora copiam modelos russos, com câmeras melhores e mira inteligente. Resultado das melhorias, sem dúvida. O padrão de artilharia deles ecoa os pesados bombardeios de Moscou. Até as equipes de logística chinesas ajustam rotas de suprimento baseando-se em como a Rússia mantém caminhões circulando por estradas bombardeadas. Mas aqui está o detalhe assustador para Taiwan. O exército chinês não só está aprendendo, como já está bem à frente da Rússia. Com mais de 2 milhões de soldados e tecnologia superior, as forças armadas da China superam a frota russa em velocidade e precisão. O exército da Rússia, por outro lado, mostrou sinais de envelhecimento. Os tanques quebram, falta equipamento e o moral cai. Mesmo assim, vimos nos últimos anos como ainda é destrutivo. Taiwan não tem essa sorte. A China investiu bilhões em modernização militar, testando mísseis hipersônicos e caças furtivos que lhe dão um poder real. Essa vantagem dá confiança a Xi. Suas forças têm ensaiado cenários envolvendo Taiwan há anos. Agora, com a guerra da Rússia como referência, ele provavelmente se sente mais preparado que nunca. E essas lições que a China está aprendendo não ficam só na teoria, elas estão aparecendo no mar. Rússia e China aumentaram exercícios navais conjuntos, navegando juntas pelo Pacífico e Mar do Japão. Navios russos patrulharam perto de Taiwan logo após exercícios chineses, como se sincronizassem algo maior. Só em 2024, eles realizaram mais de uma dúzia dessas missões, algumas passando rente às fronteiras de Taiwan só para ver quem reage. Agora, não existe uma aliança formal, mas a coreografia é difícil de ignorar. Com sua vantagem militar, a China não só copia o manual da Rússia, mas o reescreve. Com drones mais rápidos e navios inteligentes, Taiwan pode ser sobrecarregada antes de reagir. O elo é a troca silenciosa. A Rússia expõe cicatrizes. A China as transforma em ferramentas. Moscou é apoiada, mas Pequim sai beneficiada. Com equipes cibernéticas que desligam redes elétricas e forças de foguetes que cobrem litorais, a China está preparada para uma luta que a Rússia só pode sonhar em vencer. Taiwan vê isso acontecendo e sabe o que está em jogo. Uma China mais confiante,
com apoio russo e a ambição de Xi, pode alterar o equilíbrio regional. E a ironia é que a Rússia está presa lutando no seu próprio quintal, mas está entregando a Pequim as chaves para uma tempestade muito maior. Xi não só assiste, mas sorri ao destrancar a porta. A preparação de guerra da China assusta não só Taiwan, mas também o mundo inteiro. A OTAN está observando muito de perto essa cooperação entre China e Rússia e já está movendo peças para enfrentar um jogo maior. Enquanto a Europa se prepara para possível ataque russo, o Ocidente ergue nova defesa no Pacífico. Os Estados Unidos da América fortaleceram laços militares com Japão, Coreia do Sul e Filipinas, enviando mais recursos e fazendo exercícios conjuntos perto das águas chinesas. A Austrália, que antes estava longe de conflitos na linha de frente, agora desempenha um papel importante sob o Pacto Australia, United Kingdom, United States, ajudando a construir submarinos movidos à energia nuclear, com o objetivo de conter o poder naval chinês. A OTAN não está apenas jogando na defesa, está criando uma estratégia para o Pacífico tão extensa que poderia servir de calço de porta. É assim que o mundo mostra que está atento e pronto para conter o poder da China. Não é só defender Taiwan, mas remodelar o equilíbrio no Indo-Pacífico. Cadeias de suprimentos mudam, bases militares crescem e alianças se fortalecem para pressionar Pequim. Até Vietnã e Indonésia, antes cautelosos com o Ocidente, veem agora a ascensão da China com mais preocupação que confiança. A mensagem é clara: se a China agir contra Taiwan, não enfrentará uma resposta dispersa. Ela enfrentará uma frente coordenada criada anos antes, pronta para agir em terra e no mar. Com a Rússia cada vez mais próxima da China, a aliança se assemelha menos a um aperto de mãos e mais a um tabuleiro de xadrez. O que tira o sono dos planejadores da OTAN não são apenas os fluxos comerciais ou as trocas de tecnologia. É a possibilidade real de que Pequim possa, silenciosamente, incentivar Moscou a causar problemas na Europa, justamente quando a China faz seu movimento sobre Taiwan. Uma crise em duas frentes sobrecarregaria o Ocidente, obrigando Washington a escolher entre o Pacífico ou a Europa. Isso não é especulação, mas um cenário de influência. A China fornece à Rússia ferramentas, tecnologia e dinheiro para manter a luta. Quando se é tão dependente, não consegue dizer não. Vendo o buraco em que Putin se meteu, é provável que ele também não queira dizer não. Até a liderança máxima da OTAN está soando o alarme. O secretário-geral Mark Rutte alertou recentemente que China e Rússia estão testando a determinação do Ocidente em várias frentes. Ele destacou que a OTAN precisa estar pronta para ameaças simultâneas na Europa e Indo-Pacífico. Sua mensagem é clara: a era dos conflitos em um só teatro acabou. Por isso, não veem a situação como distante e já estão se ajustando. Exercícios conjuntos na Europa cresceram, com tropas de vários países treinando respostas a possíveis ações inesperadas da Rússia. Nos Bálticos, as forças estonianas, letãs e lituanas estão se deslocando para mais perto da fronteira. Tanques e sistemas de mísseis estão sendo reposicionados discretamente, com vigilância intensificada. Aviões espiões rastreiam tropas russas e satélites monitoram rotas marítimas chinesas. Não é paranoia, é reconhecer padrões. A Ucrânia mostrou o risco de esperar demais. Se a China avançar sobre Taiwan, a OTAN quer que a Europa esteja pronta, não correndo atrás. Com tudo isso dito e feito, você não estaria errado em perguntar por que a Rússia aceitaria um plano tão arriscado. Bem, a resposta é simples: sobrevivência. A guerra de Moscou na Ucrânia esgotou seus recursos e expôs suas fraquezas. Para manter as fábricas ativas, ela depende de máquinas, ferramentas chinesas, eletrônicos e crédito financeiro. Sem essa produção, fábricas param, drones param e falta munição. Recusar a China não é opção, mas há mais além de garantir energia. Uma crise próxima à OTAN faria a Europa mudar o foco e reduzir a pressão sobre as forças russas na Ucrânia. E ainda tem o combustível emocional. Moscou ainda guarda rancores pela expansão da OTAN e pela influência perdida no leste europeu. Agitar perto da Polônia ou dos Bálticos é estratégico e pessoal para Putin. Quando seu maior fornecedor é também sua salvação, a lealdade vira necessidade. A parceria China-Rússia está mudando internamente e agitando o cenário global. O que começou como uma tábua de salvação para Moscou, que lutava sob sanções ocidentais, silenciosamente se transformou em uma mudança de poder, onde Pequim dá as cartas. A China não está simplesmente ajudando um amigo. Ela está usando a aliança para aumentar sua própria influência.
Além do comércio, clubes globais como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul buscam reescrever as regras da liderança. Pequim apresenta a parceria como um esforço em equipe, uma forma de resistir ao controle ocidental. A mensagem atrai países do sul global que se sentem ignorados por décadas de decisões dos Estados Unidos da América. A proposta é justa: novas vozes, regras e menos dependência do dólar ou bancos ocidentais. A Rússia apoia a China em cúpulas e discursos, defendendo a unidade multipolar. Mas por trás dos slogans, o equilíbrio de poder está longe de ser igual. Veja o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo reúne potências emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e novos membros como Irã e Egito. O grupo discute ampliar o comércio, reparar sistemas globais e criar alternativas ao domínio ocidental. No entanto, é impossível ignorar o domínio da China. A economia da China chega a quase 20 trilhões de dólares. Já a da Rússia mal passa de 2 trilhões. Isso não é parceria, é desigualdade de poder. A China responde por cerca de 60% do produto interno bruto dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ditando o ritmo, a agenda e as ideias que prevalecem. A Rússia, por sua vez, é mais como o cantor de apoio. Está presente, é barulhenta, mas não lidera realmente a música. A expansão do grupo revela quem realmente comanda. A China pressionou pela inclusão de novos membros para fortalecer o bloco conforme seus interesses. Índia e Brasil hesitaram, preocupados que mais lugares à mesa significariam menos influência para eles. A Rússia não se opôs. Quero dizer, eles realmente não podiam se dar a esse luxo. Com a economia pressionada e imagem global abalada, Moscou depende ainda mais da China. Eles concordam, mesmo que as decisões não favoreçam seus interesses futuros. Não é um time de iguais. É como a China escolhendo o restaurante e a Rússia esperando ser convidada. Essa dinâmica aparece em todas as partes da agenda dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Seja no desenvolvimento tecnológico, em acordos de energia verde ou em planos para construir sistemas financeiros que evitem as sanções ocidentais, a China lidera a conversa. A Rússia segue, grata pela atenção e pelos salva-vidas econômicos que vem junto. A imagem de unidade é apenas para as câmeras. A realidade é mais transacional. China traz recursos e investimentos. Rússia oferece apoio político e ressentimento comum ao Ocidente. Funciona por enquanto porque Pequim está conseguindo o que deseja. O impressionante é como a China usa a parceria para se apresentar como voz do Sul global enquanto atua nos bastidores. Fala-se em justiça e equilíbrio, mas as ações são calculadas. A China usa o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para consolidar, não compartilhar, poder. A Rússia, antes potência, agora atua como parceira secundária, buscando relevância em um mundo liderado por Pequim. Então, embora os discursos possam soar como uma frente unificada, a realidade é inclinada. A China cria base para suas ambições globais, enquanto a Rússia busca apoio. A aliança pode parecer um desafio à dominância ocidental. Também lembra que nem toda parceria se baseia em confiança ou igualdade. Algumas são por necessidade, e a China sabe usar isso. O controle da China em palcos globais como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é forte, mas ela também está pressionando a Rússia em casa. Em Moscou, nem todos estão satisfeitos com Pequim tomando as decisões, e alguns estão começando a resistir discretamente. Líderes militares e industriais estão preocupados com o aumento de equipamentos e conhecimento chinês em suas fábricas. Eles não dizem abertamente, mas há preocupação de que a Rússia dependa demais de sistemas que não controla ou reproduz totalmente. Nacionalistas temem que terras raras e energia da Sibéria estejam sendo vendidas muito barato. E entre a velha guarda dos oligarcas, há o medo de que a presença crescente da China possa expulsá-los completamente de setores-chave. Essa tensão é discreta, mas importante. Isso mostra que, apesar de a Rússia depender da China para superar a crise, não confia totalmente no preço pago. O Kremlin pode sorrir e falar em parceria, mas há atrito nos bastidores. Pequim tem as cartas na mão e Moscou sabe disso. Alguns russos já questionam se o acordo os deixará permanentemente encurralados. É meio louco que tenha sido preciso uma guerra inteira para a Rússia perceber quem realmente está no comando. A Rússia antes ensinava a China sobre tanques, agora aprende a negociar descontos.
O país que antes ensinou a China a construir tanques e lançar satélites, agora pega ferramentas emprestadas, compra chips e segue a liderança de Pequim. Recentemente, a Rússia era o parceiro principal, estrategista experiente com longa experiência militar e influência global. Hoje ela solicita peças e empréstimos com desconto. A China, antes o aprendiz silencioso, tornou-se o grande planejador, puxando as cordas com precisão calma, enquanto a Rússia se esforça para acompanhar. A situação se inverteu, aumentando a ironia. Essa mudança vai além do orgulho, mudando como o mundo lida com conflitos. Europa e Ásia, antes separadas, agora integram o mesmo sistema de pressão. Se Pequim agir sobre Taiwan, Moscou não ficará quieta ou isolada. Agora, ambos estão conectados por comércio, tecnologia e táticas. Um ataque no Pacífico pode provocar conflito perto da OTAN, obrigando o Ocidente a dividir atenção e recursos. Esse é o perigo real. Não são só duas guerras, mas uma estratégia coordenada para sobrecarregar o sistema, um novo tipo de Guerra Fria. Desta vez, a China lidera e a Rússia segue, com polos de poder invertidos. O Ocidente está aprendendo como é ser superado por uma dupla que pensa no longo prazo. No fim, o maior inimigo da Rússia não era a OTAN, mas sua dependência. Ao depender excessivamente da China, perdeu o controle. A China, paciente e calculista, fez dessa dependência sua principal arma. Não com tanques ou mísseis, mas com influência. Com acordos discretos, projetos em comum e influência sutil, porém perceptível. O mundo vê uma parceria baseada na necessidade, não na confiança. Quando a necessidade guia a estratégia, os resultados costumam ser imprevisíveis, agudos e irreversíveis. Obrigado por assistir.